À medida que a gente procura se aprofundar em consciência, iluminar o olhar, enxergar a vida, a partir do momento em que eu procuro me enxergar, me revisar, me entender, me questionar, aquele que olha para si mesmo e encara os seus medos, fantasmas, assombrações e sombras, deixa de projetá-las no outro, na vida, nas contradições do mundo. Mas esse que cresce, que se aprofunda, em determinados momentos, invariavelmente lidará com uma certa inquietude, lidará com um certo desconforto diante de um mundo contraditório, de um mundo, como diz o historiador, o Leandro Carnal, baseado em 3 teologias. Ele explica, segundo ele, que a nossa sociedade atual abandonou a teologia básica, clássica e antiga e assumiu 3 tipos de teologias que estão instaladas em nossa cultura de maneira geral. Uma delas é a teologia da autoajuda. Sistemas de valores, de crenças que lhe fazem pensar que você é o vendedor pitbull, que você é o cara que pode, você é o cara. Basta o pensamento positivo para que todos os caminhos se abram e que não haja mais contradições e dificuldades na sua vida. Afinal de contas, os 7 passos da vitória lhe dará o caminho. E aí, baseado nisso, essa é a cultura. Você vê as frasezinhas prontas de Facebook, frases no YouTube, nos e-mails. As pessoas estão buscando esse pensamento positivo, reprogramar a sua mente para que nada de contraditório aconteça. E quando acontece, a dúvida, a decepção, a frustração, a inquietude. Afinal de contas, nós não estamos livres da contradição de maneira nenhuma, e que bom que é assim. A outra é a teologia da prosperidade, onde especialmente as igrejas neopentecostais pregam que Deus quer que você seja rico. E toda a sua espiritualidade deve se direcionar a esse conceito. Se você, por qualquer razão, não for rico, é porque você não está fazendo as coisas como deveria fazer. Afinal de contas, olhe para o seu pastor milionário. Ele é um reflexo de que Deus quer que você seja rico, então use-o como referência e prospere. A outra é a teologia, e ele chama o Carnal isso de teologia, do empreendedorismo. Não como valor de quem não desiste, de quem luta, de quem empenha os seus sonhos, mas o empreendedorismo como até muito ligado a essa concepção de autoajuda, como meta de vida, como símbolo de vitória e de felicidade. Aquele que tiver a franquia, aquele que montar a sua empresa, aquele que tiver o seu dinheiro, esse será feliz. Seja um empreendedor e será feliz. A nossa sociedade, de um jeito ou de outro, com algumas variações, está conectada a esse tipo de pensamento que o Carnal chama de teologia moderna, e isso vai gerando massivamente pessoas frustradas, pessoas vazias, pessoas manipuláveis. E quem tenta enxergar, quem se aprofunda, quem melhora, vai se sentir desconfortável no meio de uma sociedade onde o tripé basicamente se sustenta nesse tipo de olhar, de perspectiva de vida. Eu tenho um trecho no meu livro, no Éden, que está disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube, o link para você fazer o download gratuito. Se você quiser baixar gratuitamente, fique à vontade. Se você quiser comprar, ele está à venda no site das livrarias, Saraiva Cultura, Companhia dos Livros, enfim. Mas o livro diz uma coisa que tem a ver com esse nosso papo aqui, por isso eu queria ler rapidamente para você. Não é fácil enxergar onde poucos veem. Muitas vezes terá de aprender a conviver no mundo como se não pertencesse a ele. Quase como um forasteiro que vive em uma sociedade completamente diferente e deve habituar-se aos costumes locais, sem perder sua própria identidade. Esse sentimento provavelmente irá gerar uma espécie de inquietude, um desconforto, como sentem os que estão fora de casa. Quando seus olhos se abrem e você entende que pode criar um mundo em correspondência ao que tem criado no coração, tudo ficará claro e seus valores inverterão naturalmente. Quando a gente enxerga, a gente deixa de crer nessas teologias. Quando a gente enxerga, uma desconstrução invariavelmente se instalará e às vezes permanentemente dentro de nós. Afinal de contas, de um jeito ou de outro, todos estamos expostos a uma cultura onde a negação do auto-enxergar-se está presente em quase todos os valores e atitudes. Uma cultura de entretenimento burro, uma cultura de distrações onde ouvir-se, onde aquietar-se pode parecer muito chato, pode parecer algo
destinado a místicos loucos e lunáticos. Numa cultura de muito barulho, de muito chiado, de muito ruído, de muitas vozes, de sobrecarga de várias maneiras, de medos, de culpas, de monstros e cobranças. Aquele que passa a se enxergar vai se sentir desconfortável no meio dessa cultura, e talvez você se sinta assim. Às vezes o desconforto não se projeta apenas numa sociedade, mas no seu núcleo, na sua família, nas pessoas que você convive, que talvez não enxerguem ainda como você, não pensem como você, e de alguma maneira lhe cobram um posicionamento diferente e mais conectado e mais parecido com o que a média legitima e convenciona como ideal. E você que não é medíocre se recusa a caminhar conforme a média. E quando a gente não anda no compasso medíocre da massa e da média, num olhar e numa cabeça de manada, num comportamento de manada, naturalmente você é excluído de alguns grupos, naturalmente você fecha portas no seu caminho, e isso vai alimentando esse desconforto que se instala como olhar para alguns. E é nesse ponto que eu quero ficar. O problema é quando, diante desse desconforto, você adota ou a postura daquele que se enclausura, ou na postura daquele que se distancia na autoafirmação de que é melhor e aponta e de maneira muito crítica não consegue mais conviver em sociedade e vai se fechando em si mesmo e naturalmente deixando de enxergar. O que eu queria falar aqui, rapidamente, é que é natural que assim seja. Como agora há pouco eu falei, as desconstruções são permanentes, a gente está exposto a isso, eu estou, você está, e cada um de nós estamos em níveis diferentes, mas estamos, portanto, como o antivírus que de vez em quando passa no computador, a gente também vai ter que se enxergar muitas vezes se desconstruindo, quebrando valores, questionando conceitos, em dúvida muitas vezes em relação àquilo que nós considerávamos imutável, intocável, e no entanto se relativiza diante da luz da consciência. Não deixe de enxergar por causa desse desconforto, mas pelo contrário, procure, à medida em que lida com os desconfortos, com as contradições e as ambivalências da vida, projetar sobre cada um desses tópicos a luz da consciência. Aquele que enxerga em consciência naturalmente entende as contradições que muitas vezes vê. O problema é que a gente não se aquieta, não se enxerga. A gente ouve demais as vozes sentimentais do medo, da culpa, das dúvidas, da inquietude, do desconforto, dos valores morais. E para de fato enxergar e projetar luz. Se a luz dentro de você, se a luz cresce, se a luz cada vez mais se intensifica na sua interioridade, naturalmente seu olhar projetará a luz, ainda que seja sobre a dor, ainda que seja sobre a tragédia, e entenderá o significado de cada uma dessas coisas, a razão, a necessidade das pontuações de dor, de tragédia, de desvios que muitas vezes nós somos obrigados a fazer em nosso caminho. O que eu quero te dizer é que, apesar dos pesares, você não vai sair desse mundo e, como eu disse aqui no livro, vai conviver com um presente, um permanente sentimento de forasteiro diante de um país, de uma sociedade, de uma tribo que fala uma linguagem, que tem referências, que tem valores diferentes dos seus. Mas que isso não seja motivo de ruptura, mas pelo contrário, que isso lhe incentive a ser luz onde há escuridão, a ser sal onde há desgosto, a andar como aquele que caminha num mundo contraditório, entretido, distraído, olhando para baixo, manadas, e projeta consciência. E consegue ajudar os que estão próximos e disponíveis e abertos a entender-se um pouco melhor. Não é à toa que você vive nesse mundo de contradições, e não é por isso que você deve afastar-se dele. Mas projete sobre, a começar das suas contradições, das suas inquietudes, e depois, na da vida, nas exteriores, a luz que se avoluma como consciência, daquele que se enxerga, que se entende e que não tem medo de duvidar, que não tem medo de perguntar, que não tem medo de questionar-se, que não tem medo de mudar de opinião, que não tem medo de reconhecer que não estava certo, que não tem medo de reconhecer que precisava rever e precisa, talvez, isso a gente vai ter que ajustar ao longo do caminho sempre,
seus valores, seus pontos de vista, a sua autopercepção e percepção da sociedade. Se você estiver aberto para esse tipo de autoquestionamento, a sua mente irá se abrir e nela entrará a luz. E a luz que entrar nela se projetará no teu olhar. E você, apesar do desconforto e da inquietude, saberá como lidar, como conviver, como brilhar no meio da escuridão. Que os desconfortos e as inquietudes presentes, normais em todos, que as desconstruções naturais daquele que busca crescimento, que as permanentes inquietudes e dúvidas que no caminho surgirão, lhe catapultem a um estágio de iluminação e de consciência, ao ponto de você caminhar no meio dos desconfortos, no meio das contradições, no meio das ambiguidades, das dúvidas, das teologias, como o Karnal falou e eu descrevi há pouco, da nossa sociedade, dos nossos tempos modernos, e ainda assim cresça. É só assim que a gente cresce. É só diante das contradições, diante dos desconfortos, como uma criança que sente dores nas pernas, que sente dor nos ossos à medida em que se torna um adulto. Nós estamos buscando esse crescimento e essa maturidade existencial, espiritual e humana, e uma coisa está ligada à outra. Se você não cresce como ser humano, você não cresce como ser espiritual. E à medida em que você cresce como ser espiritual, você cresce como ser humano. Não desconecte uma coisa da outra. Seja um espiritual humano e humano espiritual. E brilhe e projete a sua luz para que ela ilumine o seu contexto, o seu mundo, a sua sociedade, ainda que ela esteja repleta de contradições. Antes de enxergar a luz na vida, nos outros, antes que tudo fique claro lá fora, que fique claro aqui dentro, que se ilumine na interioridade, porque aí será inevitável. A sua luz vazará, irradiará, invariavelmente, a todos aqueles que convivem com você.